O que a gente quer saber aqui é o seguinte, infelizmente, gente, isso aconteceu no campo, mas isso acontece fora do campo, acontece nas cadeiras, acontece, infelizmente, é recorrente no nosso futebol. A gente quer saber o seguinte, quem que é o grande responsável por isso acontecer? Por isso sempre ficar se repetindo aqui no futebol brasileiro. A culpa é dos torcedores? É do clube ou das autoridades? Vou começar pelo Vitão. Vai lá, Vitão. Paulinho, na verdade eu não consigo fazer uma distinção do futebol da sociedade com que a gente vive. Porque a gente vive numa sociedade bastante violenta, que tem um número de assassinatos muito elevado, né? O número de crimes também é bastante alto. Então, assim, não tem como querer que o futebol seja um mundo à parte. O futebol é apenas um reflexo do que a gente vive. O torcedor o cara que está ali na arquibancada, ele não é assim, ele não muda o comportamento porque ele está na arquibancada. Ele leva para a arquibancada o que ele é no dia a dia. Então, a gente vive numa sociedade muito violenta, que tem se estressado por banalidades, que tem se exaltado por pouca coisa, e foi o que a gente viu no sábado à noite, que foi um vexame. Você vê torcedores do São Paulo se exaltarem por causa de um jogo de base, né? De garotos. E assim, um tempo que eu não gosto, quando fala pseudo-torcedores. Não, são torcedores, cara. São torcedores. Torcedores porque você tem torcedores de tudo quanto é tipo. Então, assim, o que a gente viu ali nessa Copa São Paulo no sábado, a gente já viu em outros eventos de futebol, é apenas um reflexo. Não tem como cobrar um futebol 100% seguro, que não aconteça nenhum acidente lá dentro ou nas imediações do estádio, sendo que a gente vive numa sociedade que, por exemplo, dependendo do lugar que você mora, você tem medo de sair na rua à noite. Então, assim, é apenas reflexo. Pois é. E de lá pra cá, tem muita coisa, né? Alguns companheiros, alguns me fizeram levantar até uma hipótese que eu não havia pensado. Eu acho importante refletir sobre isso, sabe? O Vinícius também, o Vitor também, se quiser depois o Vinícius falar novamente. Alguns amigos, né? Amigos não, né? Companheiros de profissão, colocaram no Twitter, eu vi também na televisão e concordei com eles que eu não havia pensado nessa possibilidade, né? Porque tá ficando tão normal que se você não para pra pensar. Mas, por exemplo, o jogo continuou. O jogo continuou. O jogo tinha que parar e acabar, gente. Ali, ó. Acabava ali, ó. Acabou. Teve uma tentativa de agressão, né, vou dizer pra você, até de homicídio, porque você pega uma faca, dependendo da que você enfiar a faca, vai matar, né? Então, teve uma tentativa de homicídio e tal, pronto, vamos acabar, leva todo mundo pra delegacia. Acabou o jogo, gente. É isso aí. Acabou, entendeu? Não tem jogo. Eu não havia pensado nessa possibilidade. Deveriam ter parado mesmo, né? Eu tava caminhando pro final já mesmo. Eu tava com Já tava 30 nos acréscimos. Já. já tava nos acréscimos, já. Achei que tava com 39 ali, mas já tava nos acréscimos. Então acabou, não, o jogo continuou. Ah, era pra isso, né, Vinícius? Ô Paulinho, eu vou seguir nessa linha assim do Vitão, né, que o futebol ele é o reflexo da sociedade, ele não é um mundo à parte, mas eu acho que tem uma situação assim pior no futebol, é que o pessoal se junta, né, e vira aquele efeito manada. Quando junta um bando, você acha que pode fazer tudo, o pessoal se sente valentão. E teve até um relato de um torcedor nas redes sociais que viralizou, dele comentando que estava ali naquele setor atrás do gol, onde ficava a torcida organizada do São Paulo, e que eles estavam implicando, né, com torcedores que estavam com uma camisa rosa do São Paulo, que é oficial do clube, né, até para uma campanha aí do câncer de mama, que eles estavam implicando com essas pessoas, que depois fizeram um corredor polonês, como eles chamam, para o pessoal que usava brinco, que usava que é isso? alargador, uma coisa assim horrorosa, sabe, Paulinho? Então, é muito triste ver esse tipo de situação. Acho que o maior culpado é o próprio ser humano, né? A falta de educação, a criminalidade, mas dentro da enquete da pergunta, por que isso sempre acontece? E aí, para mim, a culpa é questão da impunidade, porque todo mundo sabe quem são figuras recorrentes. Essas mesmas figuras que estavam aí no jogo da base são as pessoas os torcedores, né, que também estão nos jogos aí dos profissionais, que arrumam essas arruaças, bandidagem. Então o Ministério Público sabe, as autoridades sabem, ninguém denuncia, não acontece nada, eles estão sempre lá. Às vezes acontece beleza, vai lá, paga uma cesta básica, faz uma ação social e depois fica por isso mesmo. Mas a impunidade é que dá a essas pessoas a liberdade de continuar fazendo isso, enquanto não tiver uma punição severa, exemplar. Infelizmente, esse tipo de situação vai continuar ocorrendo. Agora, na enquete você votaria, então, autoridades? Impunidade. Na impunidade, ok. E você, Vitão? A impunidade é um bom voto mesmo. Aí
Aí entra muito o que eu falei, né? De cada 8 assassinatos no Brasil, apenas um é resolvido, né? Então você vê que a gente vai cobrar para punir estádio, sendo que crimes muito mais graves fora dele não são punidos, né? E uma coisa que eu concordo muito com o que o Vini falou, é muito fácil para esses torcedores. Você sabe quem são esses torcedores. Vamos pegar um exemplo do último Campeonato Brasileiro da torcida do Grêmio ali, quando alguns torcedores invadiram o gramado. O punido foi o Grêmio, cara. Você tem as imagens dos caras que entraram. Aquele que o Romildo Bolzan ficasse lá no portão proibindo dos caras de não entrar. Você tem ali o CPF dos caras, entendeu? Então é muito fácil eles se esconderem atrás ou de uma organizada ou até do clube nesse momento e se safarem da punição. Então aí isso não vai acabar nunca, não vai terminar nunca. Enquanto for assim, acontece um ato, o punido no estádio é quem? É o clube. Como se assim, o clube conseguisse controlar uma massa de 40, 50 mil pessoas. Tem certas coisas que fogem do controle. Basta começar a punir o indivíduo para ver se não dá uma melhorada. É verdade, é verdade. A questão da impunidade, ela reina em todas as esferas da sociedade, né? E como o Vitão colocou, como o futebol é reflexo da sociedade, não é diferente. Então, um camarada desse sabe. Como foi colocado também várias vezes por outros colegas também que já comentaram, né? A gente também aqui. Aqueles mesmos que estavam na confusão lá há anos atrás de Corinthians e Vasco, os caras depois apareceram numa outra confusão em São Paulo, os mesmos caras, ou seja, o cara fica solto, cara, entendeu? O cara fica solto, então ele tem certeza que não vai ser preso. Se for, ele vai ficar alguns dias em cana e vai sair mesmo, né? Então, acaba que, infelizmente, a impunidade ajuda bastante.